Olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Cá Entre Nós. Hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta muitas mulheres, ansiedade. A ansiedade, ela faz parte da vida, mas quando ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia, precisamos entender como lidar com ela e, principalmente, a procurar ajuda quando necessário. Vamos conversar também sobre como o autoconhecimento é uma ferramenta essencial no combate à ansiedade, porque o conhecimento de si nos permite identificar os gatilhos que desencadeiam as crises, compreender os padrões de pensamentos negativos e desenvolver estratégias personalizadas para lidar com esses sintomas. Ao entender as nossas emoções, limites e funcionamento, podemos praticar a autoaceitação, adotar técnicas de relaxamento e questionar crenças disfuncionais, nos levando a uma vida emocionalmente mais estável e equilibrada. Vem comigo nesse bate-papo? Mas antes de começar e apresentar as convidadas, vou agradecer as parcerias. A Chocolate com Pimenta, roupas íntimas para homens e mulheres, com atendimento super diferenciado. A Cris Baseio, doces finos e bolos personalizados, tudo feito com muito carinho e são deliciosos. A Flores no Plural, a Fran que sempre enfeita aqui a nossa mesa, que trabalha com flores para eventos, buquês, arranjos, tudo lindíssimo e ainda tem assinatura floral. A Lorali Moda Feminina, look P ao plus size, com atendimento impecável, lindas roupas, sapatos e acessórios. A Luciana Estética, que trabalha com harmonização facial e glútea. É a Luchecheto, se você precisa dar um up no visual, procura ela. A Mabelle Móveis e Decoração. A Mabelle é uma linda loja de móveis e decoração que fica em Cosmópolis. Corre lá porque é tudo de muito bom gosto, sua casa vai ficar linda. A Oficina do Florista, que é especializada em flores desidratadas, flores secas. Você pode comprar pelo site para decorar a sua casa. E nós temos até um cupom. O cupom Cá Entre Nós 10, ganha 10% de desconto. A gente vai deixar tudo aqui embaixo, ó, para vocês não perderem as oportunidades. E a Ótica Isa, que tem 2 unidades aqui em Herto Nogueira, trabalha com óculos de sol, de grau, de lentes de contato. Nossa, já é uma ótica de muitos anos. Passa lá que você vai ser super bem atendido. Bom, meninas, muito obrigada por vir participar aqui dessa noite, né? Virem conversar um pouco sobre esse assunto, ansiedade, o autoconhecimento. E para a gente poder falar com mais propriedade sobre isso, eu trouxe uma psicóloga e uma professora de yoga. A Kemi é a professora de yoga, né? A Kemi é casada, é mãe de 2 meninas, é uma inspiração quando o assunto é bem-estar, né? Ela vive uma rotina saudável e equilibrada. Tentamos, é isso mesmo? né? Tentamos, né? O Sempre equilíbrio é constante, né? A gente nunca está equilibrada 100%. Então, sempre precisamos estar ativando e praticando. E é um constante equilíbrio, seja corpo ou mente. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. E a Karina, que é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e controle de estresse. Ela tem 42 anos, ela é casada, ela é mãe de uma jovem de 24. Ela é apaixonada pela mente e pelo comportamento humano. Sua trajetória é tanto na prática clínica, né, como também já teve bastante vivência no tratamento da dependência química. Boa noite, Karina. Muito obrigada. Boa noite, Tati. Boa noite, Kemi. Boa noite. Um prazer estar aqui. Obrigada a você pelo convite. É uma honra poder falar um pouquinho de ansiedade, da minha trajetória, né, como psicóloga. E poder contribuir um pouco com esse tema que é tão importante, tá? Obrigada. Imagina. Bom, vamos lá, Kemi, para começar. Não, vou aqui para a Karina primeiro. O que é ansiedade, né? Esse termo mais técnico, Sim, né? O que é certeza. Ansiedade? Essa pergunta, né, ela é bem pertinente, né? Vamos começar por aí. Ansiedade, ela é uma emoção, né? Ela é uma emoção saudável, né? Até então, e que qualquer pessoa pode ter em qualquer momento da vida.
O que é uma emoção? Né? Raiva, medo, tristeza, angústia, alegria, tudo isso são emoções. Só que a ansiedade, ela é tranquila, ela é normal, digamos assim, natural, até o ponto que ela não prejudica a sua vida. Ela dá um saborzinho à vida, né, Karina? Ela dá um saborzinho. A ansiedade, ela não é um sentimento bom, mas ela traz coisas boas. Por exemplo, você vai para um emprego, para uma entrevista de emprego. Então, você sente ansiedade e aquilo te beneficia, digamos assim. Você se prepara melhor para aquilo. Aquele friozinho na barriga, né? Sim. Então, isso é natural. Agora, quando ela começa a trazer prejuízos para a saúde, acho que a gente vai falar um pouquinho, né, mais daqui a pouco, aí ela é uma ansiedade, digamos, patológica. Tá? Certo. E a Kemi, as pessoas têm procurado a yoga como um meio de acalmar a mente? Tem, e eu me surpreendi bastante, né? A gente tem várias modalidades de aulas no estúdio. O que tem, eu estava até comentando com a Karine antes, o que está mais em alta no estúdio são as aulas mais calmas, que focam mais na respiração, movimentos calmos, lentos, esse momento que a gente traz o olhar para dentro. Né? Eu acho que devido ao mundo, à correria que a gente tem vivido, isso está mais claro que a gente está precisando, porque a demanda está maior para acalmar. Para acalmar, né? Assim, as pessoas têm tirado, então, essa ideia de que yoga é alongamento e têm visto mais esse lado mesmo da parte de acalmar, de respirar e tudo mais. Sim. O yoga não é alongamento, né? Os asanas, que são as posturas, é uma ferramenta para você se entender, né? Então, a gente usa o denso, né? Para conseguir entrar para o lado sutil. Né? Então, muitas vezes a gente vê o asanas lindos, maravilhosos, mas não é o objetivo. O objetivo, sim, é a gente se encontrar, o autoconhecimento, a gente aprender a entender, a compreender o corpo. Não digo nem controlar, né? Porque hoje a gente não consegue controlar nada, só a respiração, né? Então, é um meio que a gente faz o controle não, entender o corpo. Mental e físico, né? Então, no começo, os asanas dói, né? Incomoda, dói. Eu sou muito dura. Que bom que você é dura. Que bom que você é mais rígido o seu corpo. Porque é uma oportunidade, né? Igual ela comentou. Essa ansiedade, né? Tem o caminho também de eu ver como um lado bom, né? A gente acaba vendo só como um lado ruim, né? Mas tem como ver porque são oportunidades que traz, né? Ô, Karine, muitas vezes tudo vai bem, né? O emprego, tá ok o trabalho, a família caminhando, tudo num fluxo, digamos, normal do dia a dia, né? Mas mesmo assim, a pessoa sente o coração acelerado, ela fica se preocupando com coisas que podem nem acontecer, né? Situações que ela cria dentro da cabeça dela, ela não consegue relaxar. Isso já é um quadro ansioso? Pode ser, Tati. A gente fala de ansiedades, né? Existem transtornos de ansiedade. Dentro do DSM, a gente tem a TAG, que é a ansiedade generalizada. Então, acho que se encaixa mais nisso que você está falando. Então, tá tudo bem na vida da pessoa, o trabalho, a família, né? Tudo indo tranquilamente. E, de repente, ela se sente ansiosa, ela sente palpitação, uma fala mais acelerada, taquicardia, né? Então, alguns sintomas, sudorese, e ela é afetada por pensamentos intrusivos. Então, ela não está se preparando para uma entrevista, ela não tem nada de diferente acontecendo na vida dela, e ela se pega nesse quadro com sintomas físicos. Então, a gente vai investigar, né? Mas possivelmente pode ser uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Às vezes nós identificamos alguma coisa, né? Então vai para um término de um relacionamento, né? Às vezes tem um motivo e às vezes não há um motivo aparente. Às vezes não há um motivo aparente, mas isso se justifica pela forma que a pessoa pensa da vida, do outro, do mundo, né? Do futuro, porque geralmente a ansiedade ela está relacionada ao pensamento negativo sobre o futuro. Sim. A ansiedade não é do passado. Ansiedade é do futuro. Passado, angústia.
Futuro, ansiedade. E essas pessoas que têm muita dificuldade de lidar com a mudança, por exemplo, eu falo que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Não vou né? morrer assim. Isso causa também um quadro de ansiedade? Olha, pode causar, né, Tati? Porque é uma pessoa que não está preparada para as mudanças. E a gente precisa mudar. Pois é. É o tal da flexibilidade, né? Eu recebo muitas pessoas que falam, mas eu não sou muito flexível. Isso. Mas não é só a flexibilidade do corpo. Existe a flexibilidade da mente. Exato. E ela acompanha os asanas, as posturas, né? Então, a gente precisa ter flexibilidade na mente para até executar as posturas, né? Porque as variações acontecem na vida, né? Exato. Nada é fixo, tudo passa, tudo é passageiro, né? Então, só de você ter isso em mente, é mais fácil para você entender as variações. E quando você tem firme o teu autoconhecimento, é mais fácil para você saber como você lidar com as variações. Às vezes há variações, às vezes não há, né? Mas aí já tá tudo bem também. Eu até ia colocar aqui para você, né, que a yoga, ela nos ensina muito esse se entregar para a vida, né? Sim. É o se soltar, Sim, soltar o que nós não controlamos sim. e se entregar. Como que nós podemos usar esses ensinamentos para controlar a ansiedade? Olha, a respiração é primordial, né? Então, assim, existem estudos, né, claros que a respiração, ela traz calma. E ela pode, ao mesmo tempo, no yoga tem os pranayamas, tem técnicas de respiração. Mas a gente pode trazer a respiração para o dia a dia. Então, eu sentei, acalmei um pouquinho, posso sentar aqui, acalmei um pouquinho, eu vou inalar pelo nariz e soltar pela boca. E isso eu vou fazer 10 vezes. Solta o ar pela boca, né? Isso já vai lhe trazer clareza e calma. Dá uma oxigenação melhor no cérebro. Tô num momento muito agitado no trabalho. Vai lá, para um pouquinho. Eu tenho falado muito isso nas aulas. Outra coisa que a gente faz é o som do Om, que é o som do universo, né? Tati conhece. Então, o Om, ele faz você acalmar. Esses dias uma aluna falou para mim, eu tava no carro, num desespero, e aí eu parei o carro e fiz... e foi. E ela falou que acalmou demais. Então, é isso, é a gente soltar, liberar tudo que não precisa. Tudo que é desnecessário, a gente solta as tensões. E me contem, vocês são ansiosas? Acho que todo mundo passa por ansiedade em algum momento na vida, né? Acho que quando a gente é mais preocupado, mais responsável, a gente tem ansiedade em algum momento, né? A gente estava ali conversando um pouquinho antes de entrar, né? Sim. E nós falamos, né? Dá um friozinho na barriga. Dá. Né? É diferente. Então, tudo que é novo, tudo que é diferente, a gente sente ansiedade, né? E aí, a diferença eu enfrento isso, né? Eu vou, enfrento, passo por essa situação e vejo que eu dou conta, ou eu prefiro escolher a fuga, né? Então, eu fujo dessa situação, eu não passo por essa situação, mas numa outra situação parecida ou a mesma, você vai fazer a mesma coisa. E a gente vai se esquivando, né, disso e não vai enfrentando a ansiedade. Então, eu tenho muitos pacientes, acho que a maioria dos casos que eu atendo no consultório que chegam é por ansiedade. Depois a gente vai vendo que tem outras demandas, outras comorbidades, né? Mas geralmente a queixa é a ansiedade. Então, por quê? Pode ser que em algum momento não enfrenta aquela situação que causa ansiedade, porque ela é natural, mas você precisa enfrentar. Claro que com alguns aprendizados, né? Ajuda muito o exercício de respiração diafragmática, né? E outros exercícios, tem tantos. Mas o enfrentamento é muito importante no caso da ansiedade. A Kemi, você já esteve assim num quadro ansioso? Eu tô, né? Na verdade, né? Eu te falei, meu marido vai viajar e a gente faz tudo muito junto, a nossa família é muito unida, né? Nós 4. E ele não estando em casa, para mim, já é um problema. Então, o que eu tenho feito, né? Eu tenho deixado fluir. Se eu começo, no meu caso, se eu começo a enfrentar, a querer, não dá para mim. Então, solto, ele vai e volta, né? E um dia vai chegar, e esse dia vai chegar. Eu tenho muito isso, porque eu acabo querendo, eu era uma pessoa que era muito controladora. Então, hoje eu deixo as coisas fluírem.
Às vezes eu tô na aula, será que vai vir alguém? Será que não vai? Se veio, dou aula, se não veio também, tudo bem, entendeu? Então, eu tô deixando, ao invés de me agarrar naquilo, eu tô soltando. É o que eu falo na aula, solta, deixa fluir, né? A gente não consegue agarrar as coisas e trazer nas nossas mãos. Então, flui, Sim. né? Mas imagina na aula, né? Você tá ali, você pensa, será que vai vir aluno? Será que não? Mas você vai, né? Você enfrenta, você vai pra aula. E você está lá. Não é? Né? Imagina você pensa isso e você Fica, ai meu Deus do céu, será que vai vir? Não é? Gente, não dá. Paranoia, né? Você Não dá. cancela. E depois, no outro dia, você vai querer fazer isso de novo. Né? De novo. Né? Né? Então, São um os nós que aparecem na vida, que se você agarrar esses nós, vai ficar uns nós dentro de você ali. E aí vira aquelas amarras que ficam difícil de soltar nas posturas, por exemplo. No meu caso, das posturas de yoga. Fica difícil de soltar. Então, quanto menos amarras e tudo que é desnecessário a gente soltar, né? Eu tô mais nessa linha do soltar mesmo. Porque eu passo por isso, né? Não é porque é professora de yoga que é zen, por favor. Né? Todo mundo fala, professora de yoga é zen. Não, professora de yoga se irrita, fica brava também. Mas tudo de forma consciente. Estando consciente em cada situação, vai ter sabedoria em palavras, ações e pensamentos, né? Eu acho que a gente precisa um pouquinho disso. Eu acho que você se arrepende menos também né, de fazer burrada, digamos assim, de agir ali na impetuosidade, né? Vou responder isso aqui que nem... Vamos pegar um exemplo muito simples da aula que você falou. Acho que não vai vir ninguém, já vou cancelar. Aí tem fulano vindo. Ninguém quer yoga. Né? Então, a gente age assim naquele desespero e depois vem um arrependimento, né? Sim. Então, se a gente tem esse tempo de... Peraí, calma. Respira. Deixa eu pensar, deixa eu respirar. Né? Às vezes... Não responder uma pessoa de imediato, não responder um WhatsApp na hora, alguma coisa que irritou. Se a gente consegue dar esse espaço, gente, a resposta é outra, né? Exatamente. Sim. E é um treino. É um treino. É um treino, né? Sim. É um treino. Então, assim, o que eu tenho feito, né? Quando eu vejo que tá vindo um negócio que vem, né? Parece aquele negócio, tá vindo, né? Você sente, Aí o que eu tenho feito? Eu paro, respiro e observo, mas tentando não se envolver. Não é fácil, não vou falar para vocês que é fácil. A gente acaba se envolvendo com os pensamentos e eles levam a gente em cada lugar que depois até às vezes é difícil de voltar dos lugares que vai, né? Então, eu tento não me envolver. Eu só fico olhando, igual uma arte na parede, assim. Eu só olho pro pensamento. Respiro e aí depois eu vou com a mente mais clara, né? Porque às vezes a gente faz e tudo que é feito não tem como apagar. Não tem volta. Eu estava assistindo um trecho do podcast com a doutora Ana Beatriz Barbosa, que é uma sumidade, né? Maravilhosa, né? E ela fala exatamente que a ansiedade é o nosso cérebro interpretando ameaças que não são reais, são ameaças hipotéticas. E o quanto a gente faz isso, né? Karina, como que a gente distingue? Você já falou um pouco, mas explica um pouco mais detalhado para a gente. Como distinguir uma ansiedade normal de um transtorno e quais são os sintomas que mais chamam a atenção de estar passando daqui para cá? Bom, como eu falei, então tem uma situação diferente ou nem precisa ter, né? Mas você sente, ele vem um pensamento, muitas vezes nós não identificamos esse pensamento, precisa de muito treino, né? De repente terapia para você conseguir identificar. Vem um pensamento e esse pensamento, ele gera reações físicas, a gente sente mesmo, né? Frio na barriga, coração acelerado, suor. Bom, e aí você entende, respira, né? Entende seu corpo que ele está sofrendo ali uma reação por conta de um pensamento. E você consegue respirar, consegue tomar uma água, consegue parar, identificar esse pensamento e seguir a vida. Enfrentar o que você precisa e a vida segue. Ok, isso é uma ansiedade natural. Quando é uma ansiedade que não é natural, né? Que é patológica, digamos assim. Quando você sente tudo isso e, em conjunto, você começa a pensar que você não vai dar conta, que você vai perder o controle, né? E uma coisa também importante,
A crise de pânico, ela é o ápice da ansiedade. Então, a crise de pânico, crise de ansiedade, elas andam ali juntas, tá? O que diferencia então, ansiedade é isso. Crise de ansiedade, você começa a pensar que não vai dar conta, que você realmente, né, está sofrendo uma ameaça, né, como se seu corpo estivesse em perigo, né? Você está em perigo. E para o pânico você acha que vai morrer, ou vai enlouquecer, ou vai perder o controle. E você acredita nisso, né? Então, você começa a sair da realidade. Você começa a pensar que você está se afastando de si e o mundo está ficando também diferente. Você está se afastando do mundo. São pensamentos intrusivos muito difíceis, né? A pessoa acredita mesmo que está naquela situação, ela começa a não se reconhecer. Como então, que a gente identifica isso no outro também? A gente precisa olhar mais para as pessoas, né, Tati? Eu vejo hoje em dia, nesse mundo de pressa, que as pessoas só olham para si, né? E tá cada vez mais difícil olhar para o outro, ouvir o outro, né? Chega alguém e fala para você, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. E aí, né, geralmente as respostas são, eu também. Eu também. Ao invés ontem eu tava. É tipo isso, exato. né? Minha mãe estava hoje. Né? Ao invés de ser, né? O que aconteceu? Né? Por que você está com essa dor de cabeça? Né? Você está com uma preocupação, está com algum problema? Né? Então, primeira coisa, olhar para o outro, né? Se for na família, com amigos, né? É mais fácil da gente identificar, né? Porque a gente conhece a pessoa. Então, essa pessoa está mais incomodada com uma situação, né? Você percebe que ela está mais se isolando de contextos sociais, por exemplo, né? Porque começa a ter medo de ter uma crise fora de casa. Eu falo até, Karina, para a gente identificar nos filhos, né? Às vezes um filho está passando por um quadro de ansiedade, um transtorno de ansiedade, evoluindo até para uma síndrome do pânico, e a gente não percebe porque é muito bem escondido, digamos assim. E essa pessoa, ela vai descontar em outras coisas, como na comida. Sim. Comida, compras, né? A pessoa também ela fica mais irritada porque não é só reação física, tem reações emocionais também, né? Ela fica mais irritada, o humor mais alterado. Então, ela desconta na comida, ela desconta em rede social, né? Nas telas. E ficar muito tempo na tela. Exatamente. Que é uma fuga, né? Exato. A ansiedade, o sintoma de ansiedade, ele está dentro de vários quadros, vários transtornos. Por exemplo, está no TDAH, né? No transtorno bipolar, transtorno de personalidade, né? Na dependência química. Então, ela está em vários fatores, né? Mas quando a gente conhece a pessoa que está do nosso lado, quando a gente olha, né, a gente escuta essas pessoas, a gente consegue identificar esse comportamento diferente. Tá? É bem importante a gente ficar atento, porque isso anda crescendo muito entre adolescentes e crianças, esse quadro ansioso, né? E depois da pandemia, então, isso piorou muito, né? A ansiedade piorou demais. A gente passou por um processo, né, de perdas muito grande. O medo da perda. Né? Muita gente perdendo o emprego, famílias ficando desempregadas e vidas, principalmente, né? Muitas mortes. Então, a gente estava num dia, não sabia como que ia estar no outro, né? Poderia estar vivo ou não, perder alguém da família. Então, eu percebi que né, meus colegas, a gente troca muitas informações, né? Os colegas profissionais, e a gente percebe que depois da pandemia, o quadro de ansiedade cresceu demais. Ok, nas suas aulas, você consegue identificar quando uma pessoa tá super ansiosa? Consigo. Não para, né? Não para. Não para. E a gente tem... Em japonês, eu não sei como fala em português. Em japonês fala que é bimbo-ashi, que é perna de pobre. Fala assim no japonês. Que é quando a gente fica assim. Balançando, e balança, né? E estrala o dedo. E que mais? E não para de se machucar. E tá toda hora Na aula é muito aparente isso. Porque lá no estúdio, por exemplo, não tem espelho. Então, justamente para a pessoa não olhar para fora, para dentro. Esse é o objetivo maior, é olhar para dentro. Então, assim, o que eu vejo é as pessoas estralando o dedo, não param. Durante a aula, aqueles pequenos pigarras, sabe? É pigarro ou pigarra que fala? Sabe? Aquela tossinha. Então,
Eu vejo muito isso na aula. Transparece, a pessoa não percebe. Ela não percebe. Não percebe por quê? Por que que ela não percebe? Porque ela não está consciente nela. Porque quando a gente está consciente, a gente consegue perceber se a gente está balançando, se não está balançando, se eu estou mexendo a mão igual eu estou aqui, se eu não estou mexendo. E isso faz diferença do consciente do agora, consciência do agora, né? E faz sentido na ansiedade. Ela estava falando uma coisa que eu morei muito tempo fora e eu passei uma temporada em Manaus. Em Manaus, o trânsito é muito, muito, muito intenso. E eu dirigia em Manaus. E eu tive crises de ansiedade e de pânico. Mas para mim ficou claro entender isso, porque eu tenho pratico muita consciência pro meu agora, pro autoconhecimento. Então ficou claro para mim entender isso. Então eu falo que o yoga me salva em vários momentos da minha vida. Em Manaus ele me salvou justamente por causa disso. Então eu entendi que não era Manaus que era ruim. Era eu que não estava preparada para Manaus. Não estava conseguindo então a lidar gente com resolveu voltar para o estado de São Paulo, né? Então o yoga me ajudou em quê? Eu perceber, né? Tava tudo bem a vida em Manaus também, mas eu não estava bem. Então eu precisava voltar. Então o yoga ajudou nisso. Eu acordava lá 3 horas da manhã para fazer yoga, porque eu saía para trabalhar às 5:30 da manhã, então eu acordava muito cedo. Eu precisava sair no eixo. Eu falava, eu tenho que firmar meu eixo para sair de casa. Né? Então eu vejo que o yoga me ajudou também. Ela comentando, eu vi que essa crise de pânico, de ansiedade, esse medo, perceber que tudo em volta tá contra você e você tá errada demais e você não serve para ali, era o que eu passei, então... E olha que bacana, né? As pessoas lá em casa que estão nos assistindo, nossa, até a professora de yoga já passou por isso. Pois é. A pessoa começa a se identificar e entender que pode acontecer com todo mundo, não é uma fraqueza, né? Você... Não precisa esconder, tem que procurar ajuda, porque acontece mesmo, em momentos da vida são bem desafiadores, né? Muito. E principalmente, assim, falar sobre, né? A gente tem que falar sobre, né? Nesse mês em especial, né? Mês de setembro, né? A gente tem aí o combate ao suicídio, né? Que é um mês muito importante, apesar que não é o mês que mais ocorre, né? Não sei se eu posso falar essa palavra. Pode, depois que a gente tem que falar, né? Mas não sei se aqui pode. E, na verdade, é em janeiro, né? Por quê? Porque vira o ano, a gente tem várias metas, várias promessas para o ano e aquilo, de repente, não é concretizado. Vira o ano, começa janeiro, tudo começa do mesmo jeito, né? Porque não houve algumas mudanças. Então, janeiro é o mês que mais acontece. Né? Mas é em setembro que a gente tem essa luta aí, né? Do combate, da conscientização, né? Então, precisa falar. Precisa sim. E quais são os transtornos que são mais ligados à ansiedade? Que eles se entram em conjunto aí, né? Vem um, depois o outro, um puxa o outro. Quais são? Bom, como eu falei, dentro dos transtornos de ansiedade, nós temos alguns, né? Então, a ansiedade generalizada, a TAG. Temos a fobia social, né? Que a pessoa vai cada vez mais evitando estar com o outro, né? No meio social, ela vai ficando mais isolada. Você assistiu, desculpa te interromper, um podcast do Drauzio Varela com o Felca? Onde ele fala sobre a ansiedade e a fobia social que ele desenvolveu? Sensacional, assista. Vou assistir. Muito, muito bom. Eu assisti, eu estava estudando para o podcast, para o roteiro, né? E caí nesse podcast que eu acho que foi semana passada, que foi ao ar. Interessantíssimo. E ele explica que ele desenvolveu uma fobia social a partir do bullying que ele sofria na escola. O Felca. Um quadro muito grande de ansiedade, que ele escondeu isso dos pais de uma maneira assim, que ele conseguiu mesmo esconder e desenvolveu essa fobia social. Fobia social, né? Nós temos a agorafobia, né? Que não é a claustrofobia, tá? É assim, a pessoa ela tem ansiedade em estar em espaços locais que ela
pensa que ela não vai conseguir sair dali. Por exemplo, num trânsito. Então, ela tem carro de todos os lados, né? Mas é um local Ela se sente aberto. presa. Não tá claustrofóbico, porque é um local aberto. Ela pode sair do carro, né? Mas ela é aquela coisa... Como eu vou sair daqui se eu precisar de ajuda, né? Com carro de todo lado. Por exemplo, no cinema, no teatro, né? Nesse ambiente. A gente está aqui, um ambiente amplo, mas está fechado, né? Então, não é claustrofóbico, mas é um ambiente fechado. Então, a agorafobia. Nós temos também as fobias, né? Específicos, né? Medo de bichos, altura, né? Água. Nós temos ali alguns transtornos dentro dos transtornos de ansiedade que estão associados. Certo. E a rotina corrida, as múltiplas funções da mulher contemporânea, elas aumentam a ansiedade, né, meninas? Sim. Como que vocês acham que a gente pode lidar com isso? Porque a nossa hoje rotina existe uma cobrança, né? Eu falo porque eu tenho uma filha adolescente e ela vê as redes sociais e hoje, né? Hoje tudo tem uma grande cobrança, tem que ser muito hiper, mega produtivo. Então, hoje, você não faz uma coisa de cada vez, né? Isso também gera ansiedade, né? Então, por exemplo, tá lavando uma louça, faça com consciência. Né? Tá fazendo fazendo um ovo mexido com consciência, né? Mas não é a consciência de ficar só olhando com mais atenção, é estar presente no que você está fazendo. Tô sentindo a minha planta do pé, tô sentindo a água escorrendo pela minha mão, né? É esse nível de consciência que a gente não tem mais. Atenção plena, né? Atenção plena, isso mesmo. Eu falo muito isso para os pacientes. Ai, que legal. Tá tomando banho? Pega o sabonete, sinta o cheirinho do sabonete, né? Sinta a água caindo, né? O barulho de você esfregando o couro cabeludo, né? Viva o momento, né? Sim. A gente vai desassociando, né? Vai. Eu vejo que às vezes eu faço o caminho da minha casa para o trabalho, eu não sei nem como eu cheguei. Porque Pois eu vou é. o tempo todo no celular, Sim. respondendo gente, eu não sei nem como eu cheguei lá. Meu nem Deus, sabe? Vai Eu no faço automático. muito isso. Eu tô fazendo uma coisa e eu falo, não, mas eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que até uns anos no atrás... fim, não tô fazendo nenhuma vez. Pois é. verdade. Até uns anos atrás, né? Você ser multifuncional, tanto no mercado de trabalho, era muito importante, né? Então, a gente vivia num cenário muito competitivo. Mas hoje em dia, a gente está recebendo os reflexos do que a gente plantou lá atrás, né? E isso decorreu de outras, né? Desde a época dos meus pais, né? Isso de ter muitas funções e porque precisa, porque eu preciso comprar isso e aquilo. Mas isso tudo gera um custo, né? Para a saúde, para a mente. E eu acho que a gente está colhendo um pouco disso hoje, né? Então, quanto menos você fazer coisas múltiplas hoje em dia, ainda mais no mundo de hoje, tudo é muito rápido, você vê a internet, você passa o dedinho, você tem milhares de informação que no final das contas, muitas vezes, a gente acaba não usando, né? Para nada, né? Então, a gente ter consciência, agora a gente está aqui, até quem está assistindo em casa, ter consciência do que a gente está falando, escutar com carinho, com atenção, eu acho que isso faz a diferença no dia a dia da gente, né? E dá mais leveza, né? Se não chega no final do dia, parece o quê? A gente não fez nada. Parece que você fez, mas não fez. Não é? É uma sensação que parece que você não fez nada, passou a parte da manhã muito rápido, você nem sentiu a manhã passar, né? Sim. Então, ter atenção plena é dar valor no que cada um faz, né? Pegou o copo aqui com atenção plena. Gente, parece brincadeira, mas é verdade. É igual respiração, eu falo muito na prática, nas aulas, né? Que a respiração fica igual quando a gente bebe água com muita sede. Às vezes a gente até sente a água descendo, assim, indo lá pro estômago, né? A respiração é a mesma coisa. Conforme a gente vai aprendendo a fazer de forma consciente, você vai inalar e vai sentir o ar entrando, passando por todo o sistema respiratório e saindo, né? Isso traz o equilíbrio necessário pro dia, né? Mesmo com o dia corrido. Mesmo assim, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o autoconhecimento, né?
Quando a gente se conhece melhor, entende os nossos limites, os nossos gatilhos e também as nossas forças, fica mais fácil lidar com os momentos de ansiedade. É como se o autoconhecimento fosse uma bússola, né? Que nos ajuda a encontrar o equilíbrio aí no meio da correria. Akemi, como que a prática da yoga ela pode ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, a ouvir o seu próprio corpo? Olha, o corpo, o que eu sinto muito, pessoas que começaram a praticar yoga agora, né? É que às vezes não querem muito escutar. Porque quando a gente escuta o nosso corpo, né? O autoconhecimento, quando a gente escuta direitinho e busca entender a nossa essência, às vezes dá medo, né? Fala, opa, que isso, né? Então, é interessante no processo do autoconhecimento, a gente não focar no que a gente precisa melhorar, no entanto, no primeiro momento. Foca nas suas virtudes, né? No que você tem de bom. E potencializa essas virtudes primeiro. E aí eu falo que a gente não tem pontos negativos, a gente tem pontos para evolução. Né? Não é nem ponto fraco, nem ponto negativo, é pontos que a gente vai evoluir ainda, né? E esse processo do autoconhecimento que vai trazer, e vai ter subida, descida, curva, tudo, né? E a gente vai caminhando, seguindo o caminho da vida, né? Mas ativar as virtudes, nossa, eu acho que é um processo que o yoga ajuda, né? Eu vejo muito, nossa, eu consegui respirar, nossa, tô conseguindo fazer essa postura. É uma virtude, uma coisa a mais que a pessoa está se conhecendo. Ou eu nem sabia que eu conseguia fazer isso, né? São pequenos pontos, porque na vida a gente acaba tendo muitos nós, muitos bloqueios, amarras que acontecem, que a gente vai reduzindo. Quando que, lá atrás, quando a gente era criança, a gente tinha muito vigor, muito brilho, muitas pessoas, né? E acaba que, ao decorrer da vida, esse brilho vai se apagando. Então, o autoconhecimento serve para isso, para despertar essa luz. Essa luz que todo mundo tem, eu sempre falo. Paz e luz todo mundo tem dentro de ti. Então, assim, a gente vai despertando ela. E o yoga ajuda nessa parte do autoconhecimento. Ô, Karine, existe um mito de que a terapia é só para quem está em crise, né? Você poderia explicar um pouco de como o processo terapêutico é também um caminho de autoconhecimento? Sim. Isso acontece muito, né? Algumas pessoas procuram terapia quando estão em crise, né? Quando estão com problema. Aí, passou a crise, tchau. Passou a crise, tchau. Eu falo. E a terapia começa quando a gente fecha aquela porta, quando o paciente vai embora, né? A terapia começa quando a sessão acaba. Sim. Né? Porque você vai colocar em prática o que você aprendeu e você vai refletir não só sobre o que você ouviu, mas sobre o que você falou. Né? Porque, como eu disse, as pessoas estão cada vez menos ouvindo e olhando para as outras, mas para elas também, né? Às vezes eu pergunto assim para o paciente, o que você sentiu nesse momento? E a pessoa me conta uma outra coisa, né? E antes de terminar a sessão, eu insisto, eu volto lá, eu falo, mas naquela hora, o que você sentiu naquele momento? Né? Então, a gente no geral, né, não está conseguindo identificar pensamento, sentimento e os gatilhos que causam esses pensamentos, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é o aqui e agora. O que a gente pode fazer hoje, no presente, para mudar o futuro? Voltar, eu não consigo, né? Sim. Eu não fico voltando na terapia. Eu conheço a história, eu faço uma anamnese bem detalhada, mas não adianta eu voltar lá atrás, porque eu não vou mudar nada, né? Você não vai mudar o que aconteceu. Mas pegar esse passado, né, o que aconteceu e tentar transformar hoje para daqui para frente faz toda a diferença. Então, o autoconhecimento, a conscientização, né, do que você pensa, do que você sente, assim, eu falo a cerejinha do bolo, né? Se conhecer. E a terapia ajuda muito nisso, né? Eu vejo que às vezes eu levo algumas coisas para terapia que eu fiquei muito puta, falar a palavra certa, no momento que aconteceu, e a hora que eu conto pra psicóloga, já não faz mais tanto sentido assim, né? Não é? Aí você fala, mas eu acho que não tinha necessidade, né? Não é? Porque quanto mais você fala sobre aquilo, você vai tendo outras perspectivas daquela situação, né? Por isso é tão importante parar e tentar olhar o que está acontecendo, ao invés de reagir, né? Para você ter essas perspectivas, abrir mesmo, tirar da frente, né? Se por acaso, né, se a gente não focar no agora, né, e entender que o agora, ele é único, e cada respiração simboliza o agora, porque a gente não sabe qual vai ser o último respirar,
né? Então, se a gente não focar em dar o melhor que a gente tem com o que tem, é igual assim, eu tenho só poucas coisas na minha geladeira, mas eu preciso fazer uma janta, vamos supor. Tô com fome, por isso que eu tô falando de comida. Prazer em vocês hoje. Olha, então, aí eu preciso fazer uma janta com o que eu tenho na minha geladeira. O meu agora é a geladeira, vamos supor. E aí eu vou fazer a melhor janta possível com o que eu tenho agora. É isso que é o agora, né? Isso é que a gente focar no agora. Né? A gente não sabe, né? Tá todo mundo aqui muito bem de saúde, graças a Deus, mas a gente não sabe qual vai ser o nosso amanhã. Né? Então, o foco no agora é isso, é fazer com o que você tem. Você não precisa estar numa praia paradisíaca, não precisa estar numa montanha encantada, nem no exterior, ou sei lá, em algum lugar muito lindo que você queira ir. É agora. É o que você... em casa, agora. O que você tem. Olhe em redor e agradeça. Santosha, que é uma palavra no yoga, que é contentação. Então, não é para, eu vou contentar com o que eu tenho. Não, não é isso. É você se contentar com o que você tem neste momento, né? E a partir dessa contentação, desse santosha, você vai evoluir, né? Aí você vai abrir caminhos para uma evolução, seja material, seja mental, seja emocional, seja qualquer uma das... Mas se contentar. Primeiro momento, se contenta, observa e aprecie o que você tem. Por mais que, às vezes, a gente tá ruim, né? A gente tá numa situação ruim e problema e parece que nada vai dar certo, né? Mas nada é fixo, que nem eu falei no início. Nada é fixo, tudo passa, tudo é passageiro, né? Então, só com essa mentalidade, a gente consegue aliviar um pouquinho o sofrimento. Sim. E qual que vocês acham que é a importância, assim, de criar esses momentos de autocuidado, de pausa na rotina, né? É bem difícil, ainda mais na rotina da mulher, que é multitarefas, que tem tantas atribuições, né? Criar esses momentos, mas é de extrema importância. Olha, eu tenho lido muito sobre budismo. Eu sou católica, mas assim, acredito em... Até a gente falou de religião, né? Eu acredito em todas as religiões. Sou católica, mas acredito... E o budismo, eu estava lendo esses dias um templo no Tibete. Me desculpa que eu não me recordo o nome. E, momentaneamente, alguns... como é que eu posso dizer? Em tempos e tempos durante o dia, eu não sei se é 30 minutos ou era 40 minutos, uma coisa assim. Eles tocam um sino dentro desse templo. E dependente do que você está fazendo, imagine que toque um sino aqui agora e a gente tem que parar e respirar. O que a gente estiver fazendo. Respira 2 vezes e retorna para o que você está fazendo. Então, eu acho que é uma ferramenta legal para a gente trazer no dia a dia em qualquer lugar, porque em qualquer lugar, qualquer um consegue parar um pouquinho, não precisa nem fechar o olho, tá aqui paradinho, né? Se possível, depositar as plantas dos pés no chão, mãozinhas no joelho, e respirar 2 vezes. Então, uma ferramenta que eu estava até pensando de começar a colocar no meu celular, em 30 minutos, para que eu pare e respire. Porque é feito isso em alguns templos budistas. Então, eu acho que seria interessante. A gente não lembra de respirar. E a gente pois respira é, o tempo todo. Pois é. Né? Mas a gente não lembra de parar e respirar. Tem uma técnica que eu gosto bastante, que não sei se vocês conhecem, é 5, 4, 3, 2, 1. Já ouviu falar? É o Samavriti Pranayama, a respiração ao quadrado. Mas não sei se é a mesma, né? Se tem a ver com respiração, mas é assim, 5, você para, tá? 5 coisas que você pode ver. Então, você dá nomes. Ah, não, então não é. Então não é. Outra, mas, né, respirar também. Você dá nomes. Então, aqui, eu vejo um vaso com flor, né? Eu vejo um microfone, dê nomes. Depois, 4 coisas que você pode tocar, né? Então, essa madeira, né? Toco no celular. 3 coisas que você pode ouvir. Né? Então, eu escuto o barulho do ar, eu escuto a Kemi falando, eu escuto um carro passando. 2 coisas que você pode cheirar, né? Então, um cheirinho da flor, um cheirinho do perfume. E uma coisa que você pode sentir, né? Sentir o sabor, né? Ou uma lembrança, por exemplo. Sinta. Então, a gente leva 5 minutinhos, nem isso, para fazer isso, né? Então, parar, fazer essa técnica, respirar. Legal. Né? Tem várias técnicas que a gente trabalha aqui e agora, né? A meditação, o mindfulness, né? Sim, sim. E vamos falar um pouquinho, assim, de experiências que vocês já
já vivenciaram, né? Ou no trabalho, ou pessoais, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mega ligada no 220 e para mim, às vezes, é um pouco difícil desligar, né? Eu quero as coisas para ontem. Em momentos muito desafiadores, eu já tive várias crises de ansiedade. É horrível, né? Porque dá uma impressão que a gente vai morrer. É essa impressão que dá, né? E eu fui aprendendo a controlar, e às vezes ainda tenho uma crise ou outra, faz um tempinho já que eu não tenho, ainda bem. Fui aprendendo a controlar com algumas ferramentas. Então, por exemplo, a corrida, para mim, é uma ferramenta importantíssima. Muito importante. Que ela me ajuda a descarregar essa energia que eu, né? E eu consigo, acho que a respiração na corrida, né? A questão de, eu gosto de correr em silêncio, eu não gosto de fone, eu não gosto de nada disso, porque é só eu e eu, né? E eu vejo que a caminhada eu já não tem paciência, meu pensamento vai longe, eu começo a... Não me faz tão bem quanto a corrida. A corrida não tem muito tempo de pensar. Então, eu tenho que só ir trabalhando ali, né? E... Bom, mas às vezes nem essas coisas dão muito certo também, né? O coração acelera e tal. E eu aprendi também a um pouco de como... tentar entender por que eu tô tão ansiosa naquela situação. Então, de perceber. Às vezes eu começo um monte de pensamento, a gente não acorda muito bem. Tipo, quando a gente não acorda muito bem. E começa, ai, por que não sei o quê? Porque isso aqui não tá bom, porque aquilo não tá bom, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Aí, esses dias eu me peguei nessa situação, eu parei um minuto, eu comigo mesma, eu fui conversando comigo mesma e falei, mas gente, para de pensar desse jeito. Nossa, que, né, acorda, papapá. Como que a gente vai aprendendo a se entender, né? A gente vai buscando esse entendimento de nós mesmos. Mas eu acho que tem que ter muito essa flexibilidade de conseguir entender as mudanças, entender os seus sentimentos, de conseguir separar um pouco as coisas também, né? Karina, você vê alguma situação, assim, você tem alguma situação ou história dos atendimentos que o paciente conseguiu superar esse transtorno de ansiedade crônica? Através de que ferramentas isso? Bom, na psicologia, a gente não fala, Tati, de cura, tá? Mas a gente fala de melhora de sintomas, né? De remissão de sintomas. Então, quando você começa a ser seu próprio terapeuta, você tem alta. Essa é a ideia da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, é ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta. Como? Identificando os pensamentos. Porque a primeira coisa que a gente identifica são os sentimentos. Né? Se eu perguntar para você, Tati, né, como foi, sei lá, como foi o podcast anterior, né? Como foi o episódio anterior? Você vai falar, foi muito legal, gostei muito, fiquei feliz. É fácil identificar, feliz, né? Fiquei alegre, tô triste, tô com raiva. Mas identificar o que você pensou sobre aquela situação é um pouco mais difícil. Então, identificar os pensamentos, porque a gente vai fazendo assim um esquema cognitivo. Então, a gente identifica o sentimento, o pensamento, a ação, o fato, né, a situação que causou aquilo, né, que disparou um pensamento. E aí, quando a gente consegue fazer esse esquema cognitivo e entender que o seu sentimento ele não foi disparado em você, o seu sentimento não foi disparado por conta da ação, da atitude, da situação, mas pelo pensamento que você teve daquela situação, que é o que mais acontece. Quando a Kemi falou que, né, você lá em Manaus, né, você não estava se sentindo bem, não era Manaus, né, como você disse, era como você estava naquele momento, né, como você estava pensando sobre aquela situação. E isso tem a ver com as nossas crenças pessoais, né, como a gente se constrói no mundo. Então, duas pessoas diferentes passando pela mesma situação vão agir de formas diferentes. Sim. Né? Então, identificar os pensamentos é o que nós ensinamos na terapia. Quando você começa a identificar e debater esses pensamentos com evidência, por exemplo, eu não vou conseguir passar nessa entrevista de emprego, né? E aí, que evidência você tem que você não vai conseguir, né? Quando a gente entende o porquê que o paciente está pensando daquela maneira, por que ele não vai conseguir, né? Quais evidências?
E aí a gente vai entendendo as crenças dessa pessoa, né? Que é uma crença de inferioridade, de desvalor. Mas aí a gente se faz a pergunta assim, mas por que eu tô pensando isso? Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Nossa, mas por que eu tô pensando isso agora? Sim, se questionar. Só que com muito cuidado, porque senão, na hora da crise, né, na hora da ansiedade, você precisa fazer o quê? É diminuir aqueles sintomas. É respirar, olhar para fora, né? Nomear coisas, olhar para fora, porque você tira o pensamento, o foco de dentro, tá? Nessa hora, a gente precisa acalmar o corpo e a mente. Depois, você vai se questionar. Por que eu estou pensando isso? E não é porque eu estou sentindo isso. Quando a gente pergunta por que eu estou sentindo isso, nossa, mas por quê? Mas eu não deveria. Aumenta, né? Só aumenta a ansiedade. Então, assim, não deveria nada, não tem que nada, tá acontecendo e pronto. Vamos identificar daqui a pouco. Né? Então, melhorou o sintoma, você tá mais calma, tá mais tranquila? Aí você se questiona. Tá? Escreve, né? Eu sempre falo, escrever é uma coisa Escrever é muito bom, né? Né? Eu Porque, gosto muito de escrever. Exato. Passou uma hora, você não lembra mais o que aconteceu. Então, escreve o que você está sentindo, o que aconteceu na hora. Aí depois você se pergunta, mas aconteceu isso, eu senti isso, mas o que eu pensei disso que aconteceu? E aí você tem ali a resposta. Não é fácil não, né? Não é fácil, é treino, tá? É prática, né? É prática, é treinar, Sim, treinar. sim. Mas não é fácil. Akemi, quais mudanças você percebe nos seus alunos, ou que eles até relatam a você, quando eles começam a praticar a yoga com regularidade? Olha, dores que se cessam, né? A gente acaba guardando muita dor no ombro por causa das tensões de ansiedade, o estresse mesmo do dia a dia, a lombar, então as dores que diminuem, né? A parte da respiração mais calma, né? Conseguir dormir melhor, né? São esses pontos que eu escuto, né? Fico muito feliz. E essa sensação de estar mais presente no agora. E acho que de uma leveza também, né? Isso, né? Então, assim, tem pessoas que vão na aula e falam, nossa, eu não imaginava que eu ia sair com tanta energia, né? Eu falei, pois é, né? As pessoas precisam entender que realmente yoga não é só alongamento, é a parte também da nossa energia do corpo, da mente. Legal. Bom, a gente já tá meio que se aproximando do final, né? Nossa, passou rapidinho. Pois é. E eu queria que vocês deixassem algumas dicas, né, para o controle da ansiedade. E você tem algumas técnicas rápidas, além dessa que você já falou, que nós podemos usar em momentos de ansiedade intensa? Tá. Bom, Tati, é um conjunto de fatores, né? Então, assim, é uma construção no dia a dia, né? Exercício físico, alimentação, Com sono certeza, de qualidade, né? É né? a tríade que nós já falamos aqui hoje num outro episódio, né? Higiene do sono, né? Dormir e acordar todos os dias no mesmo horário, de preferência, né? Dormir cedo, acordar cedo. Então, assim, é uma série de fatores, né? Isso faz com que você fique melhor, né? Você tenha mais saúde mental no todo. Tá bom, mesmo praticando tudo isso, né? A vida tá ali, tô entendendo o que tá acontecendo com a minha vida. Você tem uma ansiedade, você tem uma crise. Primeira coisa é respirar. Assim, número 1, né? Respirar e olhar para fora. Começar a nomear o que você está vendo, tá? Então, começou a ter uma crise, respira, puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho, solta pela boca. Não sei se é assim no yoga, né? Sim. A diafragmática é assim, você puxa o ar, né? E respira de 4 a 5 segundos, segura um pouquinho, mais ou menos isso, cada um no seu tempo. Não enche o peito, pelo menos na respiração diafragmática, para acalmar a ansiedade. Você enche o umbigo, né? Como se fosse um balão no umbigo, tá? Então, você puxa o ar... Para respirar bem fundo, né? Bem fundo, faz um balãozinho no umbigo e solta esse ar pela boca. Não é fazer... Mas é abrir a boca e deixar o ar sair. Como se essa bexiga estivesse, né, murchando, saindo esse ar. E olha para fora. Dê nome ao que você está vendo. Ah, aqui a parede é preta, a mesa é de madeira. Isso faz com que você para de olhar para dentro nesta hora e olha para fora, né? Porque tudo que a gente precisa ali é
se acalmar. Para poder tomar decisões. E, Karina, deve procurar primeiro, se começar a ter esses quadros, né, recorrentes, e ver que você não vai dar conta que você precisa procurar ajuda. Procura-se primeiro um psicólogo ou um psiquiatra? Tati, essa é uma pergunta muito importante. Não tem um certo ou errado, tá? Pode procurar ou psicólogo ou psiquiatra. Porque vamos pensar assim, né? Qualquer um dos dois, ele vai te acolher e ele vai te entender e vai te ajudar a acalmar esses sintomas, né? E você entender o que está acontecendo. A psicoeducação, ela é fundamental, né? Você entender que isso é uma ansiedade, que é uma emoção. E que não é um inimigo, né? Que faz parte porque você está olhando a vida como uma ameaça, como um perigo, você está tenso. Então, pode ser psicólogo ou psiquiatra. Se for psicólogo, eu vou receber esse paciente, eu vou entender. E se os sintomas estiverem muito graves, eu já vou encaminhar para um psiquiatra. Porque precisa diminuir esses sintomas para a pessoa engajar na terapia. E às vezes com medicação, né? Ansiolítico, né? E se for num psiquiatra, né? Num bom médico, né? Ele também vai fazer todo esse acolhimento, ele não vai só medicar, né? Mas é claro, a medicação é importantíssima em muitos casos, mas ele também vai encaminhar para a terapia. É só ficar jogando um pro outro. Manda um, manda pro outro. No fim, você vai precisar dos dois. Dos dois, em muitos casos, sim, tá? Né? Porque primeiro a gente precisa diminuir os sintomas físicos, né? Emocionais ali também, por conta da irritação, humor. E depois fazer esse trabalho de, como eu disse, né? O que está acontecendo, quais pensamentos estão vindo e ensinar, fazer uma psicoeducação que é fundamental para a pessoa ter uma saúde mental mais saudável possível. A Kemi, qual exercício bem simples, assim, além do respirar básico, algum outro que você ensina, que pode ensinar, que a gente pode utilizar para acalmar a mente, às vezes antes de dormir, sabe, para dar uma relaxada maior? Olha, eu acho que para dormir na cama mesmo, fazer a postura da criança. Acho que seria bem interessante, né? Você vai deitar ficar de 4 apoio, vai afastar um pouquinho as pernas, os joelhos um pouquinho mais do que além o quadril, vai juntar os pezinhos atrás e vai descer para frente, né? Chama Balasana, postura da criança. Então, eu acho que é uma das posturas muito democráticas, a maioria das pessoas consegue. Se por acaso tiver dificuldade, coloca um travesseirinho, tá na cama, né? Coloca um travesseirinho e abraça e solta todo o corpo, né? Solta, relaxa e vai soltando o ar, respirando. Inalando pelo nariz, exalando pelo nariz ou pela boca. Eu prefiro exalar pelo nariz, mas, né? Em termos de relaxar, pela boca vai soltar um pouquinho mais. Então, solta pela boca e fica por algumas respirações, umas 10, 15 respirações antes de dormir. E o outro ponto é o Shavasana, né? O Shavasana, que é o relaxamento final, que é feito todas as práticas, pode ser feito em casa. Sempre comento no estúdio, não conseguiu fazer yoga, mas pelo menos o Shavasana, na noite, deitadinho, deita, com as palmas das mãos voltadas para cima e vem escaneando o corpo, desde a pontinha do dedo do pé até o topo da cabeça. E vem por partes pequenas. Não é dedo do pé, planta do pé direito, pé esquerdo. Relaxando um por um. Isso, um por um, conscientemente. E se por acaso tiver algum ponto tenso, a gente mentaliza esse ponto e vai soltando. Né? Isso já dá um pouco mais de autonomia para a pessoa aprender a conhecer o corpo, os pontos que tem mais tensão. E soltar esses pontos também. Então, seriam esses dois que eu recomendaria, porque é muito democrático, né? O Balasana e o Shavasana, você vai deitar. Shavasana é a postura do morto, né? Que a gente fala dessa forma, porque a gente quieto, parado, né? O nosso corpo, ele tem uma inteligência enorme, né? Então, ele consegue se reconstituir os pontos que são necessários do dia a dia, cansaço mental, das células cansadas, né, dos órgãos. Então, o Shavasana ajuda nisso, a gente restituir o corpo. Que bom, meninas. E onde que as pessoas encontram vocês, né? Onde que as pessoas te encontram, Karina, para fazer uma terapia? Tá. Eu atendo atualmente no meu consultório, em frente à Lagoa dos Pássaros, do lado da sorveteria. Se chama Clínica Godoy, tá? Tô só lá, somente lá. E o seu Instagram? Meu Instagram, Godoy, psicóloga. E é só Instagram. Lá já consegue acessar onde você atende tudo certinho. Isso, né? Tem lá
o contato, já cai direto no consultório, tá? Muito simples, muito fácil. E quem quiser fazer aula de yoga... Olha, estamos até pertinho. Eu nem sabia que era tão pertinho assim, eu fiquei bem feliz. Aqui na frente do Santo Anjo, né? Então, convido vocês a fazer uma prática experimental aqui em frente do Santo Anjo, na sala 7, na Galeria Carpindelli, né? Então, pode vir fazer uma aula experimental, fiquem à vontade. E se descobrirem também o corpo, a mente, no yoga vai ajudar bastante. E qual que, na internet, no Instagram, qual que é o arroba? Ah, tá. O arroba qual que era mesmo? O arroba é Akemi Yoga Studio, né? Aí, assim, para entrar em contato, o pessoal ou manda DM. Na bio do Instagram tem também um link de um grupo de WhatsApp que quem entra por lá, a gente tem conversado com as pessoas, né? Perguntado um pouquinho sobre o que quer, a prática em si. Então, eu recomendo que seja por lá também. Bom, meninas, muito obrigada, né? Estamos aí terminando já. Obrigada, Karina, por ter vindo aí trazer um pouco da sua expertise no assunto, Imagina. né? É sempre importante a gente ter várias visões do mesmo assunto, né? E se ver sim, como se complementam o sim, tempo com todo, né? certeza. Sim, sim. Obrigada a você, Tati. Uma honra, como eu falei, estou à disposição sempre que precisar, tá? Obrigada a você. Obrigada, Eu que Kemi. agradeço, Karine, obrigada, um prazer Imagina, também. Prazer foi meu. E muito obrigada, né? Espero que a gente tenha ajudado, pelo menos um pouquinho, né? Quem está em casa possa se conhecer melhor, respirar melhor, que tudo faz mais sentido na vida, né? Sim. Bom, antes de terminar, vou agradecer minhas parcerias, né? A ST3, a Chocolate com Pimenta, Confeitos Cris Baseio, a Flores no Plural, a Lorali Moda Feminina, a Luciana Checheto Estética, a Mabelle Móveis e Decoração, a Oficina do Florista, que tem o cupom Cá Entre Nós 10, a Ótica Isa. Vou entregar para vocês uma lembrancinha dos nossos que apoiadores lindo. da Oficina do Florista. lindo. A Gi aí tá entregando esses docinhos da Cris, que são maravilhosos. Cris. Que ela fez com Amém. todo carinho para A vocês. Cris faz yoga. Ah, ela faz. Ela é uma querida. Obrigada, viu? Ela é muito querida, né? Ela é sim. Bom, e se você gostou desse episódio, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para receber as informações. Siga o Cá Entre Nós no Instagram. Lá tem tudo. Tá lá na bio, tem os cortes dos episódios, né? Tem os links, tá tudo muito fácil lá. Não deixem de seguir, né? E curtir tudo também e compartilhar, né? Compartilhe com as amigas as dicas que são tão especiais. Quando nos olhamos de dentro para fora, aprendemos a navegar a vida com mais leveza e confiança. Meus queridos e queridas, até o próximo episódio.